Olá, que bom que você chegou até aqui e está buscando se aprofundar e aprender cada vez mais desse assunto, proteção de dados, que é um dos assuntos mais importantes no mundo de hoje. Mas antes de falar um pouquinho sobre proteção de dados, LGPD e o conteúdo do nosso curso, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou a professora Camila Pinheiro, eu sou advogada, especialista em direito digital, sócia de um escritório de advocacia aqui em Goiânia, com atuação em todo o país. Tenho também aí certificação EXIM em LGPD, tenho cursos no exterior, na The University of Akron, de gestão de negócios, sou autora de livros jurídicos, diretora do Instituto Goiano de Direito Digital e mestranda em comunicação digital. E eu trabalho com direito digital e proteção de dados, mesmo antes da legislação da nossa Lei Brasileira de Proteção de Dados, a LGPD, Lei 3.709 de 2018, entrar em vigor. Então, a gente tem aqui no escritório uma vasta experiência trabalhando com adequação de empresas à Lei Geral de Proteção de Dados, tanto empresas mesmo, né, que visam o lucro aí de vários segmentos, da tecnologia, da educação, do mercado de energia, de construções, como também de outras organizações, como ONGs, como institutos e até mesmo no poder público de empresas públicas. Então, a gente já atuou aí em diversos segmentos no ramo de proteção de dados. E é muito legal poder contar com a sua presença aqui no nosso curso, juntamente com o professor Rafael Cianga, que também é um especialista na área, né? Já é DPO, já atuou em diversas ocasiões também, em diversos segmentos, é pós-graduado em Direito Digital e Compliance. Nós dois somos professores de pós-graduação e nós estamos aqui hoje para te receber, para que você possa ter também toda essa experiência prática, né? Que a gente possa compartilhar essa nossa experiência prática com você. Hoje em dia, com o aumento da digitalização, da hiperconectividade, nós temos um grande processamento de dados pessoais acontecendo a todo momento. E isso pode ser muito perigoso para nós, os donos dos dados, se as empresas, as organizações que estão de posse dos nossos dados, ou seja, que estão realizando o tratamento dessas informações, não fizerem isso da forma correta, respeitando os nossos direitos e liberdades individuais. E isso pode e deve gerar responsabilização para todas as organizações que não tratam dados pessoais de forma correta e de forma devida. Por isso, hoje, a importância de uma lei geral de proteção de dados no Brasil, uma vez que toda empresa, toda organização, o poder público estão realizando o tratamento de dados pessoais o tempo inteiro. E um vazamento, uma exposição, um tratamento de uma forma equivocada pode gerar preconceito, pode gerar discriminação, pode gerar uma série de prejuízos para todos nós. E é por isso também que nós precisamos cada vez mais de profissionais que estejam qualificados para entender de privacidade e proteção de dados, que, como vocês vão aprender aqui no nosso curso, são direitos distintos, entender de segurança da informação que está altamente conectada com a proteção de dados e entender mais especificamente como aplicar e como adequar as empresas e organizações às diretrizes trazidas pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados, portanto, se aplica a todas as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado que realizam operações de tratamento de dados pessoais. E por isso, nós temos que 100% aí praticamente das organizações vão ter que obedecer ao que está disposto na lei. O objetivo da lei é devolver para nós titulares o controle sobre as nossas informações pessoais. Então é uma lei que traz grande poder para nós, titulares de dados, para nós cidadãos, mostrando que nós podemos sim exercer o controle e devemos inclusive exercer o controle sobre os nossos dados e tomar cuidado com eles, observar quais empresas estão realizando o tratamento, exigir dessas empresas que esse tratamento seja feito de forma devida. E essa lei não proíbe, é muito importante isso, ela não proíbe que as empresas e organizações tratem informações de cunho pessoal, tá? Não existe essa vedação. O que existe é uma determinação de que essas informações, esses dados pessoais, sejam tratados dentro dos ditames legais de forma a não causar prejuízo para os titulares. E para isso existem uma série de requisitos, né, para tratamento de dados, de princípios que precisam ser observados pelas empresas e organizações, como o princípio da transparência, o princípio da finalidade do tratamento, o princípio da responsabilidade
responsabilização e prestação de contas. E além disso, a lei traz diversas disposições a respeito de tratamento de dados sensíveis, por exemplo, que são dados com maior potencial lesivo ao indivíduo caso eles sejam tratados de forma indevida, como dados relativos à saúde, à vida sexual, à biometria e uma série de outras questões ali listadas na lei. A LGPD vai trazer também disposições específicas para tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, o que é muito importante para a proteção das crianças e dos adolescentes, principalmente no ambiente virtual. Vai trazer também disposições específicas para tratamento de dados no setor público, e que é um outro mundo, a gente precisa ter muito cuidado para quem vai atuar no setor público. Tem ali a necessidade também da gente complementar o estudo da LGPD com a Lei de Acesso à Informação, e elas são legislações complementares que não se contrapõem, pelo contrário, né? Elas são estudadas em conjunto justamente porque elas fazem sentido juntas. Então a gente tem muitas coisas ali importantes, né? Muitos objetos de estudo importantes dentro dessa legislação, até a gente chegar na parte que é o que mais interessa a todo mundo, que é a questão das penalidades, das multas. Todo mundo fala as multas milionárias na LGPD, né? Tudo isso vai ser estudado aqui no nosso programa. E é muito importante a gente observar que essa lei, essa estrutura de LGPD aqui no Brasil, ela é muito fundamentada, né? Ela é fortemente inspirada no GDPR, que é o General Data Protection Regulation, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, digamos assim, da União Europeia. Então, nós temos sólidos fundamentos aqui para a nossa LGPD. Ela tem uma forte inspiração europeia e ela tem também, portanto, né? Ela segue, portanto, uma tendência mundial de proteção de dados. Não é uma invenção brasileira para onerar o empresariado brasileiro, muito pelo contrário. Ela é uma necessidade para que o Brasil se posicione como um país adequado e seguro para compartilhamento e tratamento de dados pessoais e transferência de dados pessoais hoje em dia. E por isso, todo mundo tem que ficar de olho, né? As empresas têm que ficar de olho até mesmo para negociar fora, porque fora do Brasil existe também esse nível de proteção adequado aos dados pessoais. É importante a gente entender também que a LGPD, ela traz um impacto muito grande sobre as relações empresariais no mundo corporativo, porque quando as empresas elas começam a se adequar às disposições da lei, existem uma série de responsabilidades, uma série de obrigações que precisam ser cumpridas, né? E além disso, aliás, para que isso, né, de fato aconteça, é necessário que elas reestruturem toda a sua forma de trabalho. Então não é só uma questão simplesmente, por exemplo, de produção de documentos obrigatórios. Temos documentos, sim, que são obrigatórios conforme a LGPD, mas não é só isso. Além da produção de documentos, é necessária uma mudança de cultura dentro das organizações, dentro das empresas. É necessário que haja também uma cultura de segurança da informação e que tudo isso mude ali dentro, os fluxos de trabalho mudem, a organização ali dos procedimentos internos muitas vezes vai precisar ser alterada para que haja de fato uma adequação à lei. E um ponto muito importante, as pessoas vão precisar ser treinadas também para que essa cultura comece a se desenvolver dentro da empresa. E agora que você já conhece um pouquinho mais da legislação e de quais são as coisas necessárias ali para se implementar uma conformidade, eu quero te contar alguns dos benefícios em estudar e trabalhar com o LGPD. O primeiro ponto é: existem ainda poucos profissionais qualificados no Brasil, realmente qualificados, tá? Para trabalharem com proteção de dados, porque nós temos um campo gigantesco, uma vez que todas as empresas, todas as organizações, o poder público precisam estar adequados, então o campo de trabalho é muito grande, versus a quantidade de profissionais qualificados, que é muito pequena. Então, é mais fácil, por exemplo, você se destacar e crescer profissionalmente na atuação em proteção de dados do que, por exemplo, no direito civil, no direito previdenciário, no direito do consumidor, que já está bem lotado de bons advogados que conhecem bastante do assunto e que são campos, às vezes, mais comuns, né? As pessoas não estão mais acostumadas a trabalhar com isso, enquanto que para a proteção de dados o olhar ainda é pequeno, se a gente for parar para pensar no tamanho do mercado. E existe uma tendência de crescimento desse mercado, porque, como nós falamos, proteção de dados é tendência mundial. Fora que existem várias coisas que você pode fazer na sua atuação em proteção de dados, né? Não é simplesmente um único serviço que você pode oferecer. Você pode trabalhar muito a parte contratual, a parte de documentação, a parte de proteção de dados aplicada às relações de trabalho, por exemplo.
Existe uma série, né, os treinamentos, né, corporativos que eu falei para vocês, que são muito bons, uma série de atividades que você pode desenvolver nessa área. Uma outra vantagem, né? Você é do direito, você não precisa ter a carteira da OAB para, por exemplo, montar a sua consultoria em proteção de dados e oferecer para as empresas. Ou então você não precisa ter a carteira do OAB para seguir carreira na proteção de dados, né? Continuar se especializando, estudando o assunto, tirando certificações, fazendo cursos para poder, de repente, levar o seu currículo, mandar o seu currículo para as empresas que querem contratar analistas de proteção de dados, que querem contratar encarregado de dados. Então, olha, carteira da OAB aqui já não é um requisito, né? Isso é interessante também até para te diferenciar dos outros milhares de profissionais no Brasil que já têm carteira da OAB. Então, a gente tem muitos advogados hoje no Brasil. A tendência é que esse número de advogados siga crescendo e, portanto, a área da proteção de dados é uma forma também de você se destacar. Outro ponto, possibilidade de fazer carreira internacional. Uma vez que você tem ali certificações de nível internacional, você pode trabalhar tanto no Brasil quanto fora do Brasil, empregado para empresas multinacionais aí que necessitam de profissionais de proteção de dados. Então, também para quem tem interesse aí de fazer carreira internacional, pode ser uma grande vantagem. E uma coisa muito interessante em trabalhar com proteção de dados é que você vai ter a oportunidade de estudar muitas outras áreas além do direito. Então, você vai estudar direito, você vai estudar legislação comparada também, né? Direito estrangeiro, você vai estudar o GDPR, você vai estudar legislações, por exemplo, dos Estados Unidos ou de outros países. Você vai poder também e vai precisar, na verdade, estudar um pouco de segurança da informação, que é um conhecimento que é de extrema importância para todo mundo hoje em dia, que acredito que deveria ser um conhecimento repassado para todos os tipos de profissionais, de cidadãos, faz parte da formação da nossa cidadania, para a gente aprender a se proteger no mundo virtual. Você vai estudar um pouquinho, por exemplo, de gerenciamento de projetos, uma vez que um projeto, né, de adequação de uma empresa à Lei Geral de Proteção de Dados precisa ser bem gerenciado para que seja bem sucedido também. Então, é uma atuação interdisciplinar e você vai poder aí se desmembrar e aprender outras coisas e agregar ali para o seu conhecimento também. Fora que não existe um dia igual ao outro na proteção de dados, você vai se deparar com diversos casos, tem muitas situações interessantes, existe ali um campo para você exercer a sua criatividade também, uma vez que muitas coisas, a gente tem ali a legislação, mas a legislação é recente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda está criando orientações e regulamentando algumas questões, então por ser um campo novo, vai necessitar de profissionais criativos também, para que possam desenvolver essa área no Brasil e consolidar o direito à proteção de dados no Brasil. Camila, dito isso, o que nós vamos estudar então no curso LGPD de A a Z? A primeira coisa, nós vamos começar com os fundamentos da lei. A gente vai entender a lei de ponta a ponta, são 65 artigos, somente esses artigos não são suficientes para a gente compreender a proteção de dados no Brasil. Então, o que mais que nós vamos fazer além de estudar esses 65 artigos da lei? A gente vai para as resoluções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também tem força de lei. Então, a gente tem, por exemplo, resolução do processo administrativo, nós temos a resolução da aplicação da LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte, o regulamento de dosimetria e aplicação das sanções administrativas. Nós vamos também para os guias orientativos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que são as orientações máximas que nós vamos ter no Brasil, emitidas pela própria autoridade responsável para algumas questões complicadinhas ali, referentes a coisas que estão na lei, mas que ainda não têm interpretação. Nós vamos estudar um pouquinho ali do direito comparado, então entender um pouquinho do GDPR, que é a regulação europeia, entender um pouquinho de outras legislações, como por exemplo nos Estados Unidos, e aí a gente passa para uma parte bem prática. O que nós vamos ver? O curso é muito prático, tá, pessoal? Nós vamos ver como implementar um projeto de adequação do começo ao fim, né? Como que a gente gerencia esse projeto, quais são os documentos importantes, como produzir esses documentos. Nós vamos entender também, para quem quer oferecer serviços na área de proteção de dados, como que você vai prospectar clientes para oferecer os seus serviços na área de proteção de dados. E um bônus que nós temos nesse curso aqui, e que a gente já tem ali várias turmas formadas, mas que a gente ainda não tinha oferecido esse bônus é inédito aqui para essa turma que vai começar agora, é o curso O Beabá da Segurança da Informação. E como eu já falei para vocês, segurança da informação é um pilar essencial na proteção de dados.
Ok, Camila, então para quem que é esse curso? Para todo mundo que precisa entender, aprender sobre proteção de dados, seja para você que quer oferecer seus serviços, né, de consultoria, de adequação às empresas na LGPD, seja para você que quer se qualificar para mandar currículos, né, para seguir carreira na proteção de dados e ser contratado aí por uma grande empresa, por uma grande organização. Se você é advogado e quer oferecer serviço de adequação, esse curso vai te ajudar. Em compensação, se você é advogado e não quer trabalhar exclusivamente com LGPD, esse curso aqui também é importante para você, porque provavelmente na sua área de atuação, vamos supor ali no direito empresarial, no direito contratual, no direito do trabalho, você também vai precisar entender um pouquinho, seja para adequar um contrato de trabalho, seja para orientar o seu cliente ali, que na área empresarial, como que ele deve fazer para poder se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, já que é uma obrigação que vai ser aí cobrada de todas as empresas. Se você é bacharel em direito, não tem carteira da OAB, você pode fazer esse curso, você pode oferecer serviços de adequação LGPD? Sim, você também pode oferecer esse serviço, você não precisa ter a carteira da OAB para isso, e por isso o curso também vai te ajudar, uma vez que a gente vai tratar aqui da parte prática e até mesmo da prospecção, de como que você monta aí um portfólio de serviços de proteção de dados e de adequação LGPD. Da mesma forma, se você é estudante de direito, você pode e deve estar aqui com a gente nesse curso, porque se desde já, desde a sua faculdade, você já está aprendendo proteção de dados, e eu tenho muitos alunos aqui que já começaram a estudar proteção de dados antes mesmo de se formarem, você já sai na frente dos seus colegas. E além da possibilidade de adequação das empresas, é bem provável também que muito em breve a gente se depare com muitas ações judiciais envolvendo a LGPD, então aí já é um bom caminho a ser trilhado, um diferencial para você que logo, logo vai se formar, vai se tornar advogado, vai se tornar advogada e já vai sair na frente dos seus colegas, uma vez que eu tenho certeza que você provavelmente não tem essa matéria, esse curso aí no seu currículo acadêmico da instituição onde você faz o seu curso de direito. Se você é da área de segurança da informação, esse curso também é extremamente importante para você, uma vez que aqui a gente tem um pouquinho de segurança da informação, sim, mas o nosso viés é muito voltado para a legislação. Então, se você é da área da segurança da informação e quer entrar mais nessa área de proteção de dados, você precisa entender um pouquinho mais da legislação e você vai aprender um pouco mais aqui sobre legislação aqui com a gente, de forma aprofundada, inclusive, e também, é claro, a parte prática. Para você que é da iniciativa privada, você trabalha com RH, com marketing, você é administrador, é executivo, é empresário, é empreendedor, esse curso também vai te ajudar muito para você saber quem você vai contratar ali na sua empresa, como que você vai conduzir na sua empresa para que a sua empresa esteja em conformidade com a LGPD. E é obrigatório, além de ser muito importante, ter várias vantagens competitivas para empresas que já estão adequadas, como a gente vai mostrar muito bem aqui no nosso curso. Existe material de apoio, Camila? Tem muito material de apoio disponível aqui para vocês, não só os slides que vão ser passados nas aulas, mas também planilhas, verdadeiras ferramentas de trabalho robustas para que você possa utilizar no seu dia a dia. E você tem acesso também a conteúdos extras, a bônus. Então, eventualmente, a gente vai ter aqui as lives, as tiras dúvidas no nosso curso, que você vai ser informado ali pela área do aluno. E você também tem o bônus do Beabá de Segurança da Informação, que é muito importante até para você entender alguns conceitos que estão presentes na Lei Geral de Proteção de Dados. Uma dúvida que é muito comum também é se esse curso aqui é preparatório para certificações em proteção de dados, certificação XSIAM, certificação IAPP, e aí eu vou te explicar direitinho como é que funciona. Os cursos de certificação, eles são quase como você fazer um curso voltado para a OAB, né, para passar no exame de ordem, diferente aí de um curso voltado para a prática na advocacia. É muito diferente, tá, pessoal? Então, você fazendo o curso aqui LGPD de A a Z com a gente, você está 1000 passos à frente para tirar uma certificação, porque você vai entender muito dos fundamentos da lei, você vai entender muito de segurança da informação e até de GDPR e de outras legislações também. Vai te preparar sim para a certificação, mas não é o foco desse curso. Porque aqui a gente tem um foco prático de dia a dia, de mercado, e os cursos voltados unicamente para tirar a certificação são cursos teóricos que são feitos para você saber fazer uma prova. Então é um pouco diferente, mas sim você já tem aqui uma boa base para começar a tirar as suas certificações, se você optar por assim fazer. E a gente vai dar toda uma estrutura também, uma orientação, né? Qual certificação tirar, em que momento tirar, você vai ter isso também aqui ao longo do nosso curso.
Outra dúvida que é muito comum, Camila, eu não falo inglês. Eu vou conseguir fazer o curso aqui LGPD de A a Z? Eu vou conseguir trabalhar com LGPD? Sim, você vai conseguir, é plenamente possível. A gente tem alguns materiais, sim, em língua estrangeira, mas a gente tenta trazer o máximo possível os materiais traduzidos aqui para vocês. E, eventualmente, coloque aí no seu cronograma, né? Ó, quero seguir carreira na proteção de dados, né? Especialmente se você quer seguir carreira internacional, coloca no seu cronograma para você ir aprendendo um pouquinho de língua estrangeira, porque vai ser importante, sim, em determinado momento da sua carreira. Mas para esse curso aqui, não é obrigatório que você já saiba falar inglês. Por quanto tempo você vai ter acesso ao curso LGPD de A a Z? Você tem acesso a esse curso durante um ano e todas as atualizações que acontecerem nesse período de um ano, você também vai ter acesso a todas as lives, todo o novo material que for postado aqui. Agora tem a última pergunta, né? E se eu não gostar do curso? Olha, a gente tem garantia aqui de 7 dias, incondicional. Se você não gostar do curso durante 7 dias, você pode falar, olha, não atende as minhas expectativas, não é bem o que eu imaginava para minha carreira, então a gente te reembolsa aí 100% do que você gastou. Mas eu já adianto para vocês que esse é um investimento que vai fazer muita diferença na sua carreira. Então, finalizada aqui todas essas perguntas e respostas, essas apresentações, eu quero te fazer o convite. Vamos, a partir de agora, vir com a gente, comigo, com o professor Rafael, e transformar aí a sua carreira, começar a trabalhar com proteção de dados, começar a trabalhar com essa área, que é uma das melhores áreas para se trabalhar hoje em dia, um dos campos que mais cresce. Se você já decidiu que quer fazer aí essa virada, esse pulo na sua carreira, a gente te espera aqui. É só você clicar em algum lugar aqui da sua tela, vai ter o botão para você se inscrever e a gente te aguarda como nosso aluno no curso LGPD de A a Z.